Plenário da Câmara aprova projetos que buscam prevenir o câncer de colo de útero e defender as mulheres da exposição criminosa na internet. Aprovada também proposta que cria um novo documento de identidade único para todos os brasileiros. E o repórter Tiago Ramos traz as últimas informações sobre a reforma da Previdência. Aposentadoria aos 65 anos de idade. INSS defende. Trabalhadores questionam aqui na Comissão da Reforma da Previdência. E essa edição do Jornal da Câmara destaca também. Para evitar que crianças sejam contaminadas com HIV na amamentação, a Câmara aprova projeto que obriga o Estado a fornecer leite em pó de graça para as mães portadoras do vírus. A Comissão de Ciência e Tecnologia libera a divulgação de imagens de menores infratores, contrariando o projeto original. Boa noite, em Brasília, 9h46. O Jornal da Câmara começa agora. Em uma série de votações ao longo desta terça-feira, o plenário analisou várias propostas, muitas de autoria dos próprios deputados. Destaque para o projeto que busca prevenir o câncer de colo de útero e para o que defende a mulher da exposição criminosa na internet. E também para a proposta que cria um novo documento de identidade único para todos os brasileiros. O plenário aprovou o projeto que estabelece um sistema de garantias para crianças e adolescentes que sejam testemunhas ou vítimas de violência. Entre outros pontos, o texto cria o depoimento especial, que assegura à criança ou ao adolescente vítima de violência o direito de ser ouvido em local apropriado, com infraestrutura e espaço físico que garanta sua privacidade. As vítimas têm o direito de não ter contato, mesmo que visual, com o acusado da violência, ameaça ou constrangimento praticados contra elas. E ainda terão o acompanhamento de profissionais especializados em áreas como saúde e assistência social. Esse projeto é uma excrescência. Vamos dar praticamente carta branca para o menor que já comete crimes de toda a ordem no Brasil, que venha a fazer com muito mais sagacidade ainda. Porque vai ter que ter uma equipe especial para atendê-lo. Esse projeto não trata do menor infrator, não trata do autor de crime menor, não. Esse projeto trata apenas e só disso, das crianças e adolescentes vítimas de ações violentas ou das crianças e adolescentes testemunhas desses atos. Uma sugestão de mudança no texto pretendia garantir aos pais o direito de usar castigos físicos na educação dos filhos. Mas o destaque foi derrotado. Eu não posso, como pai de um filho de 5 anos, corrigir o meu filho de pegá-lo pelo braço quando já errou por 3 vezes em determinada coisa e colocá-lo numa cadeira sentado por 1 minuto para que ele pense no erro que ele fez, para que depois converse comigo, porque eu vou estar cometendo um crime pelo que está aqui nesse projeto. Esta matéria não trata deste aspecto, ela não proíbe o cuidado, a atenção e a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos. Ela trata exclusivamente de como as crianças fazem o seu depoimento de forma protegida, que é a matéria que nós estamos aqui. Os deputados também discutiram e aprovaram o projeto que trata da prevenção do câncer de colo de útero pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta determina que agentes de saúde localizem nas comunidades mulheres que não estejam fazendo o exame preventivo da doença. Hoje, o sistema espera que a mulher venha até os postos de saúde para fazer esses exames, que é muito simples. Mas não, nós não podemos ficar esperando essas mulheres. O sistema tem que criar uma busca ativa com vários setores, várias secretarias, para dessa forma nós termos uma estatística que seja mais positiva para todas as mulheres do Brasil. Outra proposta cria regras sobre o pagamento da gorjeta, que passaria a ser considerada parte variável do salário dos garçons. Para o pagamento dos encargos trabalhistas, os patrões reteriam parte do dinheiro pago como gorjeta. Atualmente, a consolidação das leis trabalhistas considera que a gorjeta é um ganho extra, que não entra nos cálculos dos benefícios trabalhistas. O texto, ele é meritório, ele traz clareza nas informações, simplificação das regras e segurança jurídica para que os estabelecimentos possam prever o planejamento dos investimentos que irão gerar mais emprego,
mais renda e mais oportunidades aos trabalhadores e cidadãos. No Senado Federal, por exemplo, se ampliou a possibilidade de retenção de parte desse recurso pelo empregador. A gente considera que o texto aprovado pela Câmara era mais consistente e garantia mais direitos. Depois de muita negociação de última hora, foi votado e aprovado o projeto que determina como será o novo documento de identificação nacional. Um documento único, reunindo números como os atuais CPF, RG, título de eleitor e carteira de motorista. O texto seguiu para o Senado. Vai desburocratizar a vida do cidadão e da cidadã brasileira. Momento em que a própria carteira que se carrega em a bolsa das mulheres, a carteira do homem, vai necessitar apenas de um documento, de uma carteira de registro que vai servir durante a vida toda. Também foi aprovado o projeto que incluiu na Lei Maria da Penha os crimes praticados contra as mulheres na internet e nos meios de comunicação. É para se celebrar e isso, sem dúvida nenhuma, representa um acréscimo aos avanços que as mulheres brasileiras, inclusive com a participação das mulheres da bancada dessa casa, vem conseguindo ao longo dos anos. Quase 65% das mulheres, deputada Sampaio, elas já têm ou permitiram diversas vezes serem filmadas nas suas intimidades e, em função da pornografia na internet, elas já tiveram suas imagens divulgadas. E a gente conversa agora com a repórter Dini Moraes, que acompanhou a sessão no plenário Ulisses Guimarães e tem outras informações. Olá, Dini, boa noite. Além dessas propostas que a gente viu aí na reportagem, o que mais os deputados votaram hoje, hein? Boa noite, Jaciene. Esses assuntos todos que a gente viu na reportagem, eles tinham um acordo entre as lideranças partidárias. O último assunto do dia em votação aqui no plenário foi também o mais polêmico. É a MP, a medida provisória 747, que trata das concessões de rádio e televisão. Ela dá mais prazo para as emissoras de rádio e TV pedirem a renovação da concessão. Também permite aquelas que já perderam o prazo que também possam voltar a fazer parte do processo aí por 3 meses. Os deputados a favor da medida provisória alegam que o processo atual de renovação de concessão é muito lento e burocrático e que é normal as emissoras perderem o prazo. Já os contrários à medida provisória alegavam que isso vai permitir, inclusive, que emissoras desativadas voltem a funcionar e não traz transparência para o processo. Eles também argumentavam que é possível que o presidente Michel Temer venha a vetar a parte que trata das emissoras comunitárias, que, com a medida provisória agora, uma mudança feita na comissão especial, permite que possa também participar desse processo de fazer parte do pedido de renovação, ou seja, ter mais prazo para a renovação da concessão e também aquelas que perderam o prazo utilizarem esses 3 meses a mais agora para voltarem a fazer parte do processo. Bom, a votação foi feita lá na Comissão Especial de Deputados e Senadores hoje e já veio diretamente para o plenário da Câmara, onde também foi feita a votação. Na verdade, essa rapidez toda ela foi possível por causa de um acordo feito com o governo que garantiu que em breve vai editar uma nova medida provisória trazendo mais regras para as rádios comunitárias e também regras sobre os direitos autorais. Também o prazo de vigência dessa medida provisória foi levada em conta, viu, Jaciene? Ela perde o prazo em 12 de março, ou seja, ela precisa ser votada até lá para não perder a validade. Agora o texto seguiu para o Senado. É com você, Jaciene. Obrigada, Dini, pelas informações. A sua aposentadoria está prestes a mudar. A questão é de que jeito isso vai acontecer. Hoje foi a vez dos deputados debaterem a previdência da imensa maioria dos brasileiros, o chamado regime geral. A comissão especial que analisa a reforma ouviu 6 convidados. Sobre a mesa, a proposta de criar uma idade mínima para a aposentadoria, 65 anos. E também um tempo mínimo de contribuição. Só quem pagar por 25 anos poderá, de fato, parar de trabalhar. Parte dessa força de trabalho trabalha 12 meses, mas não consegue contribuir 6 meses ao ano. Ou seja, uma parcela substantiva da força de trabalho tem inclusão ocupacional e não tem participação contributiva. Portanto, a combinação de idade e 25 anos de contribuição se caracteriza num processo de exclusão de acesso à Previdência. O INSS defende a mudança. Um dos nossos objetivos, ao tentar promover a reforma, é compatibilizar aquilo que se pratica no restante do mundo com a nossa realidade. Aqueles que estão na OCDE
tem uma média de 64,6 anos. Algo, portanto, muito próximo daquilo que o governo propõe nesse instante. Se nós adotarmos a idade mínima de 65 anos, nós, portanto, estaremos alinhando o Brasil àquilo que os países mais desenvolvidos do planeta fizeram. Essa é só uma parte dessa discussão. Outra é falar sobre aquilo que a Previdência arrecada ou que deixa de arrecadar. Ao longo do tempo, várias isenções foram sendo criadas. Vai somando aí exportações, entidades filantrópicas, pequenas empresas. Esse é um problema que essa reforma também vai ter que enfrentar. Não é justo, absolutamente, que isenções que são dadas a determinadas entidades possam, ao fim e ao cabo, custar e ficar nas costas do próprio trabalhador. Acho que, de fato, as isenções, particularmente da filantropia, é muito difícil que a gente possa manter na PEC. O tema não tem consenso nem mesmo entre aqueles que defendem a proposta enviada pelo Planalto. É complicado. A Santa Casa, por exemplo, ela ajuda o governo. E como o SUS paga pouco, tirar uma isenção vai agravar o quadro dos hospitais filantrópicos, das APAES, das cidades assistenciais. Isso tem que ser bem pensado. Quem critica a reforma dispara contra o governo. O governo está jogando com o aspecto financeiro, tentando roubar direitos sociais. E na medida em que ele percebe que o veneno está muito forte, ele tenta cortar a dose, mas não acaba com o veneno. Amanhã, às 14h, está prevista nova audiência pública. A comissão vai debater a aposentadoria da pessoa com deficiência. Entre os convidados está o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. E as discussões sobre a reforma da Previdência não acontecem só aqui na Câmara, no âmbito da comissão especial. Como a proposta envolve diversos segmentos da sociedade, é preciso ir além do debate para que ela seja aprovada como pretende o governo. Nessa hora, as forças políticas atuam para afinar o discurso, seja a favor ou contra as mudanças. No Palácio do Planalto, deputados da base aliada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da República, Michel Temer. Uma reunião para deixar claro o quanto a reforma da Previdência é importante para equilibrar as contas do governo e, para isso, é preciso agilidade no Congresso. Daqui por diante, nós vamos fazer uma série de outras reuniões técnicas com os membros do governo, com os parlamentares que compõem a Comissão Especial da Reforma da Previdência e com os partidos que compõem a base aliada, para que nessas reuniões possamos, de forma mais técnica, discutir com mais tempo dúvidas que existem em alguns parlamentares, posicionamentos que porventura possam ser contrários ao texto que foi encaminhado, mas que nós possamos ir com a base unida para a votação na Comissão Especial e, consequentemente, logo após no plenário da Casa. Na Câmara, as centrais sindicais foram ao gabinete da presidência pedir ao deputado Rodrigo Maia um ritmo mais lento na discussão da reforma. Para as centrais, a proposta é muito ampla para ser debatida e aprovada em 6 meses. A preocupação de todas as centrais sindicais, que representa 100% dos trabalhadores brasileiros, é com o trâmite do processo da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. O trâmite está muito rápido e nós achamos que é preciso ter mais tempo para negociar. Também na Câmara, há quem discorde não só do tempo de discussão, mas também do inteiro teor da proposta. Para os deputados de partidos de oposição e minorias, a reforma da Previdência vai dificultar o acesso do cidadão à aposentadoria e trabalham para mobilizar a população contra a proposta. Essa reforma, ela transforma a aposentadoria em um bem inatingível. Por isso, vamos, neste momento, organizar a população brasileira a dizer não a esse projeto. E outro assunto que também está sendo analisado por uma comissão especial aqui na Câmara é a reforma trabalhista. Nesta terça, deputados e especialistas se reuniram em audiência pública para debater pontos da proposta enviada pelo governo, que altera as relações entre patrão e empregado. Na audiência pública, os convidados e deputados discutiram um ponto específico da reforma, o direito coletivo do trabalho, que envolve questões sobre a representação dos trabalhadores, organização sindical e direitos como o de fazer greve. Os convidados expuseram posições contrárias e favoráveis ao projeto do governo. Reiteradamente, nós temos verificado que o que é negociado pela empresa e o sindicato laboral tem tido resistências pelo Ministério Público e pela Justiça do Trabalho. Então, o que se pretende nessa discussão
valorizar a negociação coletiva e dar mais força ao que foi negociado. Na visão do Ministério Público do Trabalho, já há uma valorização da negociação coletiva na Constituição, né? Então, todas as vezes em que a negociação coletiva prevê direitos acima do que está escrito na lei, ela é valorizada e ela prevalece sobre a lei. O que está sendo debatido aqui é a possibilidade da negociação coletiva prever direitos que estejam abaixo desse piso legal. Nós precisamos regulamentar o artigo 7º, inciso 26 da Constituição, exatamente para afastar qualquer dúvida quanto ao alcance da negociação coletiva. O que pode, pela Constituição, negociar, em que situações se pode negociar? Se é em qualquer hipótese ou é só em situações de crise econômica, de crise da própria empresa. Deputados também divergiram sobre um dos principais pontos do projeto, o que dá às negociações entre patrões e empregados mais força que as exigências da lei trabalhista. Nós não estamos discutindo aqui mudanças na legislação trabalhista para assegurar empregos ou para melhorar o país. Nós estamos aqui discutindo como garantir melhores condições para que o capital possa se locupletar mais e melhor a serviço de um trabalho cada vez mais desvalorizado. A gente está tratando de uma lei que tem mais de 70 anos e, na minha opinião, precisa ser modernizada. E também o fato de que o Brasil está numa crise econômica terrível, né? E a gente precisa trabalhar para preservar os empregos que nós temos aqui, e aí a necessidade de você dar consistência jurídica às negociações entre empregado e patrão. Também foram aprovados requerimentos para realizar eventos externos nos estados e mais audiências na Câmara. O presidente da comissão acredita que todos os convidados poderão ser ouvidos nas reuniões, que ocorrerão a partir de 7 de março, nas terças, quartas e quinta-feiras. Crimes praticados pela internet que propaguem ódio ou aversão às mulheres podem ser investigados pela Polícia Federal. É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Agora, a proposta será analisada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O blog da professora universitária Lola Aronovitch, que se tornou referência para o movimento feminista no Brasil, ficou mais conhecido em 2015 quando foi clonado. Os hackers criaram postagens preconceituosas e postaram material em defesa da morte de crianças e contra a Bíblia, como se fosse de autoria da blogueira. Na época, a blogueira, vítima da clonagem, chegou a ser ameaçada, mas a polícia local não conseguiu responsabilizar os infratores. Esse e outros casos semelhantes foram lembrados aqui na Câmara para justificar a aprovação de um projeto de lei que transfere para a Polícia Federal a investigação dos crimes praticados por meio da internet e que transmitam conteúdo misógino, aqueles que propagam ódio ou aversão às mulheres. A polícia local não tem a condição, a estrutura necessária para a investigação de um crime de abrangência nacional e até internacional. Nós já tivemos casos de não se chegar à autoria do crime e nem o mínimo de resguardo em relação à vítima. Então você tem práticas de discurso de ódio e de agressão contra mulheres que já são relativamente comuns na nossa sociedade, infelizmente, sendo transpostas para a internet. E aí, dada a própria viralidade que as coisas acontecem na internet, isso acaba tomando proporções um pouco maiores. Mas, de fato, é uma coisa que, na verdade, é apenas a manifestação do que já acontece no nosso cotidiano, no nosso novo meio de relações sociais, que é a internet e as redes sociais. Para essa pesquisadora, já existem formas de identificar e punir as pessoas que cometem crimes usando a internet, mas a realidade ainda preocupa. Ela defende que é preciso garantir leis específicas e não só isso. É um balanceamento que a gente tem que fazer aí em 3 níveis. Primeiro, divulgar para as mulheres o que já pode ser feito no quesito de privacidade, de criptografia e de anonimato. Depois, capacitar a nossa polícia para entender um pouco como o arcabouço legal ele pode ser aplicado no meio da internet e também o que fazer em relação a isso. E sempre balancear essa questão de se voltar às próprias plataformas como ferramentas que nos protegem também em alguma medida contra a polarização de discursos e também propagação de falas de ódio na internet. Mas na Câmara, a proposta de federalizar os crimes de misoginia pela internet recebeu também críticas. Hoje todo mundo quer a Polícia Federal atuando, porque nos casos que ela atua, que são os crimes federais praticados contra a União, ela tem obtido êxito. Agora,
não é o mesmo nos crimes de segurança pública, não é o mesmo nesses crimes cibernéticos ou praticados pela internet, que vários estados brasileiros já possuem delegacias especializadas. A Câmara analisa uma proposta que libera a veiculação de fotos e vídeos de menores infratores. O texto original restringia ainda mais esse tipo de divulgação, mas foi totalmente modificado na Comissão de Ciência e Tecnologia. A proposta ainda precisa ser votada nas comissões de Segurança Pública, de Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça. Aprovado há 26 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a divulgação de nomes, imagens e documentos policiais que identifiquem crianças e adolescentes que tenham cometido algum crime. Mas 2 projetos que tramitam em conjunto aqui na Câmara dos Deputados querem modificar essa lei com intenções opostas. O primeiro projeto quer endurecer as regras e proibir até mesmo a divulgação de imagens desfocadas ou com tarjas desses menores infratores. O segundo projeto quer liberar a divulgação dessas imagens. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, foi essa a tese que prevaleceu. O texto aprovado permite a divulgação de imagens de maiores de 14 anos que tenham cometido crimes considerados graves, como estupros e assassinatos. No intuito de coibir a violência, no intuito de identificar esses infratores, esses menores criminosos e podermos acelerar a sua punição. Nós temos que estar sempre atento de que aquele que comete um crime tem que pagar pelo seu erro e pelo seu crime. E não apenas deixar, como estamos vendo hoje, a sociedade refém de uma violência e de uma criminalidade cada vez maiores, sem nenhum tipo de benefício para ela, sociedade. Autor do texto que endureceria as regras, o deputado Pompeu de Matos critica o projeto aprovado. Eu acho que o menor infrator tem que ser punido, o menor infrator tem que ser responsabilizado, nós temos que melhorar a questão da internação do ECA, nós temos uma série de coisas que os adultos precisam fazer no que diz respeito às condutas dos menores. Agora, uma coisa que os adultos não têm direito e não podem fazer é expor a imagem dos menores. Então, este projeto aprovado em substituto ao meu, ele é um projeto anacrônico, porque vai na contramão da história e da evolução da espécie humana. Nós estamos demonstrando que nós não temos a sensibilidade da compreensão de que nós precisamos dar educação e não expor os menores infratores. Para esta advogada de direito da família, o texto aprovado conflita diretamente com direitos expressamente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito ao esquecimento é o quê? Fiz um ato, aconteceu o ato, depois disso eu tenho direito a que esse ato não mais repercuta na minha vida, que ele fique naquele ponto e seja esquecido. E com esse PL, o que acontece? Quando a criança e o adolescente comete esse ato e ele é exposto, né, o menor adolescente, ele é exposto, a sociedade, a família, as pessoas do bairro como um todo vão estigmatizar. Seria um retrocesso. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou um projeto que obriga o Estado a fornecer leite em pó de graça para as mães portadoras de HIV. O objetivo é impedir que o vírus seja transmitido aos bebês durante a amamentação. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, existem mais de 800 mil pessoas vivendo com HIV. O número assusta, mas apesar de todas as campanhas de conscientização, a quantidade de pessoas contaminadas não para de crescer. Uma das formas de transmissão, ainda pouco conhecida, é a da mãe para o filho através da amamentação. Para tentar reduzir o número de crianças contaminadas pelo leite materno, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou um projeto de lei que obriga o governo a fornecer leite em pó gratuitamente para as mães soropositivas. Esta servidora pública descobriu que estava doente quando foi fazer o exame pré-natal. Ela conta que recebeu todos os cuidados na rede pública e conseguiu evitar a transmissão da AIDS para o bebê, não dando de mamar para o filho. Ela revela que o leite em pó adequado custa caro e, por isso, defende a distribuição gratuita do produto, principalmente entre os mais pobres. O vírus ele não escolhe classe, ele não escolhe cor, ele não escolhe cara. Mas na maioria das vezes você vê muitas mães que não têm condições nenhuma. E se for fornecido, ele vai ser incrível.
Esta pediatra explica a importância de a mãe com HIV fornecer apenas leite em pó para o bebê. Uma vez que a mãe é portadora do vírus da AIDS, ela não poderá amamentar em qualquer fase da vida dessa criança, porque a transmissão pelo vírus ela varia de 2% a 22%. E cada vez que essa criança é exposta ao leite materno, mais aumenta a possibilidade de transmissibilidade. Então, o que é importante? É nós orientarmos essa mãe que não amamente a criança. O projeto de lei que obriga o Estado a fornecer leite em pó de graça para as mães portadoras do vírus ainda precisa ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, será encaminhado para análise do Senado. O relator da proposta, deputado Mandetta, defende que o impacto financeiro proveniente da distribuição gratuita de leite em pó para as mães que têm AIDS será pequeno e que o Estado tem sim a obrigação de fazer o fornecimento para evitar o aumento dos casos da doença no país. Primeiro, esse não é um projeto que onere demasia o sistema. Nós estamos falando de uma situação que é um ponto falho dentro do sistema, mas que não é uma agenda extremamente cara. Segundo, ela é distribuída em todo o território nacional, o que traz muito pouco impacto. Eu acho que dentro dos recursos da atenção básica, isso daí está muito bem contemplado. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.